Como nós podemos responder aos diversos desafios contemporâneos ligados às questões de gênero, de gerações e às políticas que nos dividem? Seja bem-vindo ao meu canal, participe, inscreva-se. Nós temos falado nestes vídeos sobre os diversos desafios contemporâneos que estão ao redor das lideranças, das igrejas, das organizações e também para nós como indivíduos e famílias, ligados a questões de gênero, ligados às diversas questões geracionais, o que nos diverge com relação aos nossos filhos e netos, e também com questões políticas que frequentemente dividem, separam, criam antagonismos dentro das próprias famílias e igrejas. Como lidar com essas questões? Eu tenho apresentado estes diversos desafios e eu queria trazer para vocês uma resposta mais clara que a própria teologia nos traz. A teologia missional é uma dessas escolas teológicas que tem ajudado a gente a compreender melhor esse engajamento pessoal, social, com a cultura contemporânea. Ela se inicia com Lesslie Newbigin, um bispo de origem inglesa que trabalhou muitos anos na Índia, se tornando bispo da própria igreja indiana. Quando retorna para a sua terra, na Inglaterra, percebe que a igreja estava desaparecendo. A igreja estava fechando suas portas, os prédios vendidos para baladas, os prédios se tornando museus abandonados, envelhecidos, apenas com pessoas idosas. E ele começa a questionar esse papel da igreja na sociedade, esse papel social, cultural da igreja que não compreende mais a cidade onde está, que enviou missionários para o mundo inteiro, mas não se encontra missionariamente engajada com o próprio contexto, com a própria realidade social onde ele está agora existindo, num mundo que é diferente, num mundo com desafios novos, num mundo pós-moderno. Para Newbigin, a igreja se encontra num encontro. Para Newbigin, a igreja está num encontro missionário com a cultura. E esta talvez seja uma boa expressão que ajude a gente a compreender o nosso papel, nossa relação com a cultura onde nós estamos, quando nós pensamos teologicamente essa cultura. Estamos num encontro missionário com a cultura. A terminologia missional surge então a partir destas convicções que vêm de Newbigin e vários outros pesquisadores, que eu vou falar sobre eles, em diversas das suas palestras nas universidades. E no caso de Newbigin, ele lança um livro chamado O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, que vale a pena você ler para compreender um pouco desse embasamento missional e como ele aplica a missiologia ao contexto atual. E os seus debates sobre a teologia diante do neoliberalismo, do pluralismo religioso, desse pragmatismo da sociedade atual, é observar então essa relação com a sociedade como sendo um encontro missionário, essa relação com a cultura como sendo um encontro de alguém que conhece a missão de Deus com a sociedade onde se encontra. O Evangelho, então, tem um impacto que pode se tornar transformador quando ele vive numa tensão, num diálogo constante com a cultura, com os valores, com aquilo que está acontecendo ao redor. Pensar missionalmente é perceber as nuances, as inter-relações entre as culturas, as formas diferentes como o cristianismo acaba penetrando em cada uma delas e como o cristianismo deixa de penetrar em cada uma das culturas. Na verdade, é frequentemente percebido que o nosso coração continua pagão. O coração, a alma da maioria das pessoas que se dizem, inclusive, cristãs ou espirituais ou religiosas, lá no fundo ele tem uma tendência muito grande para o paganismo, para o neoliberalismo, para o misticismo, para o capitalismo e acaba perdendo, então, a falta de compreensão dessa identidade missional. A falta dessa identidade missional leva os cristãos a não se relacionarem de uma forma sábia, madura, compreensível, e nem tendo aquela camaradagem graciosa que precisa ter diante da sociedade atual, diante das questões sociais que nos assolam.
e frequentemente enche então a nossa mente, o nosso coração de medos, de inseguranças, que impedem a gente de dialogar com aquele que pensa diferente. Você 4 conceitos básicos teológicos daquilo que a gente pensa no que significa ser missional, ter essa identidade missional, que vem das suas origens do pensar missionalmente, do pensar como um missionário num campo e que ajuda a gente a se engajar com a cultura onde nós estamos. O primeiro conceito básico é que Deus é missional. Nós chamamos isso em teologia da Missio Dei. A igreja pertence a Deus. A igreja, ela é uma visão do próprio Deus. A comunidade, nós somos pessoas que viemos do coração de um Deus amoroso, missional, que se envia para nós, que enviou o seu próprio Filho. A origem vem da própria palavra apostoléu, que quer dizer ser enviado. Deus Pai enviou o próprio Filho dele para estar entre nós, que nos envia para viver nesse mundo, nessa comunidade, como pessoas que têm uma missão. O próprio Deus, fonte de vida, o próprio Deus, que é a essência do amor, da bondade, da misericórdia, ele se envia, ele está entre nós, ele se engaja conosco. E a igreja, então, é essa comunidade de homens e mulheres enviados. É uma comunidade que está sendo enviada no mundo, que traz uma perspectiva que frequentemente é diferente das realidades, das culturas ao redor, e ela própria tem a sua identidade. Nós precisamos recuperar, então, na teologia missional. A teologia missional nos ajuda a recuperar, então, essa perspectiva de um Deus enviador, de um Deus que é um Deus missionário. E é uma perspectiva que nós chamamos em teologia trinitária, porque o Pai envia, o Filho envia, o Espírito envia. O Pai enviou o Filho, que enviou o Espírito, que nos envia para reconciliar o mundo consigo. Então, essa compreensão de um Deus presente, um Deus que tem na sua própria essência o seu alcance amoroso, seu cuidado bondoso para com as suas criaturas, faz de nós ter esta visão missional que nos leva então a uma compreensão mais curativa, mais reconciliadora, de mais diálogo na comunidade onde nós vivemos. Trazemos a redenção, trazemos o amor de Deus, trazemos a bondade de Deus, então, às pessoas que estão ao nosso redor. Cristo, então, institui essa comunidade de homens e mulheres que nós chamamos de cristãos, essa igreja, essa eclesia, e o Espírito, então, está enviando essa comunidade no mundo e capacitando a cada um de nós nesta missão de servir, de diaconia, de cuidar do mundo, de se preocupar com o mundo, de ajudar o mundo a compreender a si mesmo. Nós temos uma missão, essa missão vem de Deus, essa missão não é inventada por nós mesmos, é diferente de uma empresa que fala a minha missão é vender bastante, é crescer, é ter dinheiro. Apesar de percebermos frequentemente que as igrejas também acabam operando, funcionando da mesma forma, tendo uma missão que é ensimesmada, voltada para o seu próprio crescimento, para a sua própria construção, na sua origem teológica. A missão é de Deus. Nós não precisamos inventar essa missão. Nós não precisamos criar uma missão nova que surge da nossa própria identidade, da nossa própria estratégia, do nosso próprio planejamento. A essência de uma comunidade de cristãos é que essa missão vem do próprio coração, da própria mente de Deus, e Deus está engajado com essa missão. A igreja em missão não é uma coleção de indivíduos escolhidos para se associar uns aos outros, para suprir suas próprias necessidades espirituais e para ir para o céu. Não, é uma igreja enviada para cuidar, para pastorear o mundo, para servir no mundo, para dialogar com a sociedade. Então essa ênfase está no próprio Deus, a missão de Deus. A Missio Dei, então, é o Pai que enviou seu próprio Filho, o Pai e o Filho, Jesus Cristo, que enviaram o próprio Espírito Santo para estar entre nós, para estar no mundo, o Pai, o Filho e o Espírito que enviaram a cada um de nós ao mundo para falar, para compartilhar, para viver essa missão. Então, portanto, a natureza do chamado da nossa própria comunidade hoje, nos dias de hoje, diante dos desafios, não é a nossa própria intenção, nossa própria compreensão do que está acontecendo no mundo, mas esse envio, esse encontro com o mundo de alguém que foi enviado pelo próprio Deus. A missão é de Deus, isso nos ajuda, nos orienta a compreender, a lidar com os desafios modernos de uma perspectiva diferente. Falamos, então, da missão como sendo Missio Dei.
Em segundo lugar, parte dessa missionalidade é compreender o que é a Bíblia. O que é a Bíblia e como essa Bíblia conta uma história. Essa Bíblia, esse texto sagrado, não é simplesmente um conjunto de valores meticulosamente elaborados e interpretados no século XVI e XVII, criando então um código, um protocolo de comportamento para o século XXI. Não é essa a função da Bíblia. A Bíblia é uma narrativa, uma história que é contada, que tem validade universal. Essa história da vida de povos, de pessoas, essa história da vida de Jesus, ela se relaciona com a nossa história. Essas narrativas, esses símbolos dessa história de redenção, de amor, ela se aplica ao nosso mundo. E por isso é uma teologia que nós chamamos pública. Não é um livro para religioso, não é um livro para pessoas religiosas. É um livro que tem importância para a sociedade atual, nas suas relações, na sua maneira de ver a comunidade, na sua forma de lidar uns com os outros. Essa comunidade é uma comunidade pública. A teologia que nós aplicamos e vivemos é uma teologia para o povo, para os povos. Ela é pública nesse sentido. A igreja é para a comunidade, não é um grupo isolado, não é uma bolha, não é uma ilha que se isola do mundo, não é um grupo de pessoas que finge que vive num outro mundo, num outro universo paralelo. Não. Essa comunidade é pública, é para a cidade. Deus nos chama, então, para viver esta narrativa bíblica, para reviver, para reencarnar essas próprias narrativas do livro de Atos, do Evangelho, nos dias de hoje, a viver como Jesus, a pensar como Jesus, a aplicar a mente de Jesus diante dos desafios contemporâneos. Então, essa releitura, nesse sentido, uma interpretação nova, diante dos desafios contemporâneos é fundamental. Nós permanecemos com os pilares sólidos, nós olhamos para o texto sagrado, nós valorizamos esse texto, mas não adianta simplesmente falar que a gente está seguindo a Bíblia se você está usando a interpretação de um teólogo do século XVI ou a interpretação de um comentarista do século XIX. Você precisa olhar para aquilo que Deus está falando nos dias de hoje, na sua palavra. Olhar para aquilo que a palavra de Deus quer dizer para nós hoje, aquilo que os textos sagrados narram e como eles podem ser vividos, aplicados no contexto dos desafios contemporâneos do Brasil. Se você deseja aprofundar-se um pouco mais nessa análise da teologia como uma teologia pública, numa história narrativa, eu sugiro, por exemplo, Chris Wright, quando ele descreve o próprio texto do Antigo Testamento como uma história que não precisa de defesa. O Velho Testamento conta a história como história, é como parte de uma história universal, parte de uma história global da vida de povos. E você percebe que é uma história em que as famílias têm suas falhas, têm seus defeitos. Não há família perfeita no Antigo Testamento, não há família blindada no Antigo Testamento. Essa história encampa desde a criação, é a história da humanidade que se desenvolve no planeta Terra, no tempo, no espaço, e como Deus está presente nessa história, como Deus se manifesta, como o divino está chegando perto, intervém, orienta, se aproxima do ser humano, ele vem até nós. Nós somos convidados a olhar para essa história, a abraçar aquilo que o Chris Wright chama de uma metanarrativa, uma grande narrativa. O N.T. Wright também trata bastante sobre esse drama histórico divino contado nas narrativas das Escrituras. E oferece uma história, e essa história que Deus oferece é a história para todo mundo. É uma história pública. A nossa tarefa missional, então, e teológica hoje é contar essa história de forma que as pessoas compreendam. É conversar com as pessoas, é dialogar com os homens e mulheres no mundo de hoje, diante dos desafios que eles enfrentam, e compreender que há formas diferentes de olhar para a história. Nós não precisamos só olhar para a história a partir de perspectivas da direita ou da esquerda, neoliberais ou comunistas ou socialistas. Nós podemos subverter conceitos diferentes, maneiras de olhar para o mundo, com narrativas próprias. Nós temos uma narrativa mais divina, nós temos a função de comunidade, de contar uma história em que encontramos a relação nossa com o Criador, com o divino, com o luminoso, esse Deus que está presente entre nós, está presente entre nós, está presente dentro de nós. Eugene Peterson também é outro desses estudiosos que ajuda a olhar para a Bíblia, para os textos sagrados, como uma narrativa espaçosa, ampla, que se relaciona conosco. É uma meta-história que encampa, que abraça a vida de todas as pessoas,
Qual é a sua relação com essa história? Qual é a sua relação com os diversos temas teológicos do mundo que tratam na vida, seja de um nômade, de um guerreiro, daquele que faz milagres, daquele que é um sacerdote, daquele que é um profeta, e como estas histórias bíblicas se relacionam com a sua própria história. Como que o drama histórico bíblico, diante de um cosmos enorme, se relaciona com a sua vida. Os atos redentores de um Deus sobre a história de Israel, os atos redentores de um Deus sobre a história de Jesus Cristo no Evangelho, como os atos redentores de um Deus na história da humanidade se relacionam com a sua vida. Essa é a importância da metanarrativa. Em terceiro ponto, a igreja missional, essa mentalidade missional, missionária, nos ajuda a perceber os desafios contemporâneos a partir da perspectiva do reino de Deus. O reino de Deus é central na teologia bíblica. O reino de Deus é central no Novo Testamento, nas parábolas de Jesus. É interessante como a gente ouve centenas e centenas de sermões e poucas pessoas falam sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Onde está, na verdade, o reino de Deus? Esse é um conceito importante para você avaliar. Porque frequentemente as pessoas compram ar-condicionado e falam que é para a glória de Deus. Constroem novos prédios e falam que é para o reino de Deus. Mas lá no fundo o que esconde é o seu próprio reinado. O que estão buscando é o seu próprio reino, seu próprio treino, O que estão buscando é o seu próprio reino, seu próprio império, sua própria tumba, frequentemente. A igreja é uma comunidade do reino e esse reino pertence a Deus. Esse reino que nós falamos é o universo. Parte desse reino é o universo de Deus. Parte desse reino é cada um de nós. Nós fazemos parte desse reino. O planeta Terra está debaixo do reino de Deus. Nós oramos: seja feita a tua vontade, venha o teu reino na terra, como ela acontece nos céus. Parte do mundo não está debaixo da autoridade do reino, não está debaixo da influência dos valores do reino. Nós estamos engajados no projeto que é não no nosso reino, mas o reino de Deus. Dentro desse reino há reconciliação, dentro do reino de Deus há justiça, dentro do reino de Deus há compaixão, no reino de Deus há igualdade, no reino de Deus se superam os preconceitos, no reino de Deus não há espaço para racismo, no reino de Deus há vitória sobre a opressão, no reino de Deus há vitória sobre a violência, no reino de Deus há paz. No reino de Deus nós somos convidados a convidar as pessoas, a anunciar a chegada do reino com gratidão, com humildade, com alegria. A gente fala: o reino está entre nós, chegou o reino, chegou Shalom, chegou Jesus, o reino chegou para nós. E esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem do reino que nós precisamos trazer a homens e mulheres no mundo de hoje, essa mensagem do reino que nós trazemos para o doente, para o abatido, essa mensagem do reino que trazemos para o cativo, para aquele que se sente endemoniado, para aquele que está na escuridão. O reino de Deus chegou, é uma alternativa, é uma opção. Nós convidamos as pessoas, nós não forçamos esse reino. Ninguém tem que votar no reino, ninguém tem que comprar esse reino. É um convite para entrar, é um convite de amor, é um convite de misericórdia, é um convite para chegar perto do reino, o reino que pertence a Deus, o reino que é da mente, do coração de Jesus Cristo. Em quarto lugar, quando pensamos em uma teologia missional, numa teologia para os líderes, com essa missionalidade diante dos desafios contemporâneos, nós temos que pensar no conceito de uma igreja engajada, nós temos que pensar no conceito de engajamento com a cultura, de nos encarnarmos na sociedade. Esse é um conceito que você percebe em N.T. Wright, em Leslie Newbigin, em Daryl Gutter, em Van Gelder, que são estudiosos da teologia missional. Nós olhamos, então, para a nossa identidade missional. O propósito que Deus tem no mundo é que nós não estejamos conformados com o mundo, nós não estejamos submissos ao neoliberalismo, ao capitalismo, que está tanto na esquerda quanto na direita, em vários movimentos sociais. Nós não somos moldados pela idolatria centrada no dinheiro,
Mas a nossa fidelidade à identidade do reino de Deus é ser um povo que confronta a cultura. Nós não nos conformamos, mas nós tentamos compreender a cultura a partir das lentes dos valores da mente de Deus, da missão de Deus, do reino de Deus. Então esse encontro, ele é subversivo no sentido mais puro da palavra, em que há uma subversão. Ele tem uma submissão, no sentido de que a missão do reino, a versão do reino é de diálogo, é de engajamento com os valores, é de olhar para esses valores com respeito, com atenção, mas ao mesmo tempo propor coisas novas, propor a subversão desses caminhos que o mundo conta, dessas histórias que o mundo convida a gente para mergulhar. Há um encontro missionário de diálogo com as culturas, com as diversas culturas, e que nós estamos abertos para ouvir, mas nós também propomos, nós estamos trazendo ideias, nós trazemos a esperança do reino, a expectativa de um reino que é diferente. Nós não estamos propondo melhor negócio, uma melhor empresa, um melhor business, não é isso. E você ouve às vezes frequentemente o diálogo dos religiosos, que entendem muito pouco de teologia, propondo modelos motivacionais, dizendo que a vida vai ficar melhor, dizendo que você vai ter mais dinheiro, dizendo que você tem que ser melhor, meritocracias, e dizendo que o sucesso está em você, o valor está em você. Não! Nós estamos convidando as pessoas a se engajarem num diálogo com o mundo. E você que é cristão, você que está pensando nas questões espirituais, além do neoliberalismo, eu tenho encontrado gente assim, optando por uma vida nômade às vezes. Encontrei recentemente um rapaz, burnout, largou tudo e viajando pela América Latina como nômade, porque está contrário às expectativas de um mundo capitalista que fala para você simplesmente para ganhar dinheiro, para trabalhar muito, para produzir, para se enriquecer. Ele quer uma alternativa. Mas qual é a alternativa? Virar um nômade? Mas o que significa isso dentro de nós? O que significa ser alguém que dialoga, tem um encontro real, verdadeiro com essa cultura, que se engaja com a escuridão dessa cultura, que se engaja com a escuridão de si mesmo. Isso nós podemos dizer então que é um encontro missionário, um encontro em que nós estamos pensando na missão de Deus no mundo nos dias de hoje. Como é que nós podemos nos engajar com a cultura? Há confrontos, há um desejo de transformar, há uma indignação diante do que acontece com as culturas ao redor. Nós precisamos refletir com profundidade, com discernimento sobre essa cultura, a partir desses valores da missão de Deus, das narrativas de Deus na história da humanidade, da presença do Eterno, do Altíssimo entre nós. Muitas das discussões sobre a cultura nas igrejas tendem a ser monolíticas, fechadas, moralistas, limitadas, e não percebe-se claramente as nuances, as inter-relações entre as culturas, a beleza das culturas que pode ser dialogado, a presença já da beleza de Deus entre as diversas culturas. E como, então, a presença de Deus pode ser mais penetrante em cada um de nós? O impacto transformador da comunidade cristã, o impacto transformador do evangelho na sua vida diante da cultura, é perceber que existe essa tensão constante. Uma influência que a cultura reduz a sociedade, as diversas culturas reduzem e constroem tribos e se isolam, e que a presença do evangelho pode ser reconciliador. A presença do evangelho é uma presença de reconciliação, de justiça, de amor. Esses valores do reino podem, então, estar visíveis a partir de comunidades que não vivem como uma tábula rasa, culturalmente passiva, absorvendo tudo ao seu redor, e por isso muita gente tem medo da gente se relacionar, muita gente religiosa tem medo da gente se relacionar com a cultura e se isola, e vive numa ilha, vive numa bolha, mas ao mesmo tempo esse isolamento não permite que a gente leve essa iniciativa missional, essa iniciativa amorosa da presença do Criador, da missão de Deus, que se engaja com o mundo, com a sociedade. Um sumário dos conceitos chaves, então, da teologia missional é o seguinte. Primeiro, Deus é missional, a missão é de Deus, a igreja pertence a Deus, a missão é dele, é missio Dei. Segundo,
a Bíblia conta uma história que está em desenvolvimento. É a história da redenção. São essas narrativas da redenção que continuam com desdobramentos na minha vida, na sua vida, no meio da criação, diante da propensão ao mal e o pecado e a vinda do amor, da graça de Deus. Terceiro, a identidade do cristão, da comunidade religiosa, da igreja, é definida pelo relacionamento dessa missão no reino de Deus. O reino é de Deus. Quarto, a igreja missional, a comunidade missional, o líder missional está encarnado, ele se engaja com a sociedade. Essa comunidade é uma igreja, é uma comunidade enviada para o mundo, separada para o mundo no sentido de abençoar, servir, cuidar do mundo contemporâneo, engajada com o mundo.